Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, passando aqui para gravarmos mais um vídeo. Hoje eu queria falar sobre uma pergunta que eu creio que todos nós já fizemos. Por que eu nasci? Antes, porém, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, acione o sininho, deixe o seu comentário, deixe o seu like. O nosso intento, como sempre digo, é divulgarmos a palavra de Deus, é falarmos de Jesus nas mídias sociais e levarmos o nome de Jesus a muitas pessoas nesse tempo em que estamos vivendo tão difícil, um tempo tribuloso, um tempo trabalhoso. É tempo de também anunciarmos as verdades do reino, porque Jesus está voltando. Mas vamos lá, vamos ao vídeo. Essa pergunta, por que eu nasci, ela nasce de um coração de alguém que não sabe todas as respostas. Eu e você não sabemos todas as respostas. Eu e você não temos o controle nem mesmo da nossa própria vida. Muitas pessoas hoje em dia pensam que têm o controle das suas vidas, tentam dominar, tentando de alguma forma manter tudo em ordem, todo o controle, mas isso é impossível. A Bíblia diz que nem mesmo o número dos fios da nossa cabeça nós sabemos. A Bíblia diz que nós não podemos fazer nada para que possamos crescer em estatura ou diminuir. Tudo depende de algo que foge ao nosso controle. Essa pergunta, por que eu nasci, ela também foge ao nosso controle humano. Por mais que nós tentamos pensar e imaginar, por mais que tentamos abraçar teorias, teses, por mais que tentamos responder essa pergunta, jamais, a não ser se cremos naquilo que a palavra de Deus diz, teremos as respostas concretas sobre esse assunto. Continuando nesse pensamento, essa pergunta, por que eu nasci, carrega em si mesma uma ideia de propósito. Todos nós nascemos por um propósito. Todos nós nascemos por um porquê. Existe uma razão para a nossa existência. Talvez você nasceu, você pode pensar, não, os meus pais planejaram. Ou talvez você nasceu, você já soube que você não foi planejado. Mas eu queria dizer a você que todo ser humano que nasce nessa terra, que um dia nasceu ou vai nascer, nasce com um propósito. A Bíblia nos diz que todo ser humano foi criado por Deus. Adão e Eva lá no Jardim do Éden foram os primeiros humanos criados por Deus, sem pecado, sem nenhum tipo de obstáculo como nós enfrentamos hoje. Mas a partir do momento em que Jesus entrou na vida do homem, Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou no nosso lugar, nós temos novamente o sentido de propósito. Nós temos novamente restaurado, por meio da fé, o sentido do porquê existimos. Eu queria dizer a você e apresentar alguns textos bíblicos para responder essa pergunta para mim e para você. Mas eu quero te apresentar o maior de todos os propósitos, de você existir, de você estar vivo, de você estar me ouvindo e me assistindo nesse vídeo. Eu queria ler com você Atos, no capítulo 17, verso de número 25 até o verso de número 27. Diz assim: ele não é servido por mãos de homens. Aqui o apóstolo Paulo estava falando com os atenienses sobre Deus. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez tudo isso para que os homens o buscassem. O versículo continua, mas eu queria parar aqui. O propósito original de Deus ter criado a mim e a você. A resposta para essa pergunta, por que eu nasci, é para que nós buscássemos a Deus. Para que nós conheçamos a Deus. O maior propósito da vida do ser humano nessa terra, nessa era e para toda a eternidade é conhecer a Deus, conhecer o seu Criador. Veja, esse texto diz que Deus colocou o ser humano dentro de um limite, no local pré-determinado, num momento pré-determinado, para que o homem, para que o ser humano buscasse. Você já parou para pensar por que você nasceu em determinada cidade? Por que você vive em determinada cidade? Por que você não nasceu em outro país? Por que você não nasceu em outra cidade? Por que você não nasceu em outra família? Por que você não nasceu em outra circunstância?
Segundo esse texto bíblico, tudo foi planejado por Deus, desde o local onde você nasceu, a família que você nasceu, o estado que você nasceu, o país que você nasceu, as fronteiras que você nasceu, o tempo que você nasceu. Você poderia ter nascido 20 anos atrás, 50 anos atrás, no século passado. Como você poderia ter nascido ou nascer à frente? 10 anos à frente, 20 anos à frente, se Jesus não voltar antes, né? 50 anos à frente. Mas por que você está vivo hoje? Por que você nasceu nesse tempo? Por que você está respirando hoje, em 2020, agosto de 2020? Por que você nasceu nesse tempo? A Bíblia diz, para que eu e você possamos buscar a Deus. Mas buscar para quê, Ronaldo? A resposta dessa pergunta está no mesmo versículo de Atos capítulo 17, verso 27. A Bíblia diz, para que os homens o buscassem e tateando pudessem encontrá-lo. O grande segredo que existe para a humanidade é buscar e encontrar a Deus. Encontrar a sua fonte de existência, sua fonte de vida, como se fosse a matriz da existência humana, o Criador, o próprio Deus. O nosso maior chamado de vida e existência não é ganharmos dinheiro nessa vida, ficarmos ricos e milionários, não é sermos bem-sucedidos, termos uma carreira brilhante, não é termos uma família maravilhosa, termos bens, acumularmos riquezas. Tudo isso é bom e é lícito, sendo cada coisa no seu devido lugar. Mas o maior chamado, a maior realização do ser humano nessa terra e para a eternidade é buscar e encontrar a Deus e conhecê-lo profundamente. Oséias capítulo 6, verso 3 continua respondendo essa pergunta: para que eu nasci? Nós já descobrimos em Atos para que nós buscássemos, para que o homem busque a Deus e o encontre. E a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, verso 3: conheçamos o Senhor e continuamos a conhecê-lo. Outra tradução diz: esforcemos-nos por conhecê-lo. Este é um segredo fantástico que está no coração de Deus e Ele nos apresenta na sua palavra. O desejo de Deus é que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Deus é uma fonte inesgotável. Eu creio que daqui bilhões de anos nós vamos estar conhecendo facetas de Deus que ainda não vimos. Quando estivermos com Ele, como a Bíblia nos garante, temos essa esperança em nós, temos essa certeza no nosso coração por meio da fé, porque nós viemos dele. Um dia Ele soprou nas narinas do homem. E todo ser humano que vive em algum momento naquela gestação, há um sopro sobrenatural de vida do doador da vida que é Deus. E esse ser humano passa a se tornar uma pessoa, uma vida. E a partir dali, o maior convite da sua existência é conhecer aquele que o criou. É conhecer a fonte de vida no qual ele recebeu vida. Então essa palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Daqui bilhões de anos, quando estivermos com ele, quando tiver passado essa era, nós vamos continuar conhecendo facetas de um Deus inesgotável, infinito, imutável e eterno. Outro texto bíblico que nos revela o propósito da nossa existência está em Jeremias capítulo 9, verso de número 23 e 24. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Veja só, existe um convite da palavra de Deus mais uma vez dizendo a nós não devemos nos gloriar na sabedoria humana, não devemos nos gloriar em sermos sábios, em sermos fortes, não devemos nos gloriar na nossa riqueza. A Bíblia diz que tudo isso é passageiro. Nós devemos nos gloriar em compreender e conhecer a Deus. O que isso nos responde? Porque eu nasci? Nós nascemos para conhecer a Deus. E se temos alguma coisa a nos gloriar, se temos alguma coisa a buscar intensamente nessa terra, é o conhecimento da pessoa mais extraordinária, que existe, já existiu e sempre existirá. O Deus de Gênesis capítulo 1, o Deus criador de todas as coisas, anseia por se revelar a cada um de nós. O texto que eu vou ler com você agora está em João capítulo 17, verso 3.
É uma das minhas escrituras favoritas. É o momento em que Jesus está orando de forma sacerdotal. Ele é chamado dessa oração da oração sacerdotal de Cristo. Ele está intercedendo como um verdadeiro sacerdote que ele é. A Bíblia diz que ele intercede por nós até hoje nos céus. E ele ora a seguinte frase: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então eu queria dizer a você, segundo essa escritura, Jesus, o Deus homem que veio a essa terra, morreu e ressuscitou, ele está orando ao Pai e diz: a vida eterna é esta. Eu penso que é uma grande revelação. Se eu perguntarem para você o que é vida eterna, é viver para sempre? Não, a vida eterna é conhecer a Deus. E dentro do pacote de conhecer a Deus está viver eternamente uma vida de verdade. Porque só existe vida ao lado do doador da vida. Sem o doador da vida existe morte. Existe uma vida com ausência do Criador. E isso é morte. Por que você e eu nascemos? Nós nascemos para conhecer a Deus. Nós nascemos para voltarmos à essência de quem Ele nos criou para ser. Deus nos criou para ser como Jesus. Deus nos criou para ser da mesma forma que Jesus, com o mesmo caráter que Jesus, com o mesmo coração de Jesus. Queria fechar esse vídeo dizendo a você: você nasceu, eu nasci para um profundo relacionamento com Deus. Deus nos criou para se relacionar conosco de uma maneira profunda. Deus nos criou para se revelar a nós em toda a sua bondade, poder, amor, graça. Ele nos criou para conhecê-lo em plenitude. A Bíblia diz que mesmo nessa era, nesse tempo onde estamos vivendo, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração para nos revelar tudo aquilo que já nos foi gratuitamente dado. Ou seja, nesta existência temos muita coisa a conhecer do Senhor. Muita coisa a conhecer desse Deus que não foi criado. Esse Deus que sempre existiu, Criador de todas as coisas. E a era que está por vir, na eternidade, conheceremos Ele por toda a eternidade. Vamos estar fascinados e deslumbrados com toda a sua beleza. Deus abençoe a sua vida. Se você puder, se inscreva no canal. Eu quero pedir a você para que nosso vídeo ganhe mais relevância. Deixe o seu like, comente se você quiser. Se você puder, espalhe, compartilhe esse vídeo até que ele venha. Um grande abraço, pessoal.